Vamos lá! Vamos falar a respeito da primeira lei de Ohm. Lincoln, o que é a primeira lei de Ohm? Primeiro vamos entender o que é um resistor. Um resistor é um equipamento elétrico que tem a função de resistir à passagem de corrente elétrica. Um resistor é um equipamento elétrico que tem a função de resistir à passagem de corrente elétrica e acaba dissipando energia térmica. Beleza. O que eu faço nesse resistor? Imagine que ele é uma lâmpada. Para ele acender, ele tem que ser conectado, ele tem que ser percorrido por uma corrente elétrica, tá? Beleza. O que eu faço? Eu pego essa lâmpada, essa resistência, e conecto essa parte da lâmpada em uma parte da tomada e essa parte aqui em outra parte da tomada. Fazendo com que eu conecte aqui o ponto A é um potencial elétrico, é um nível elétrico, e o ponto B é um potencial elétrico, é um nível elétrico. Só que eu preciso que o potencial A e o potencial B, eles tenham níveis elétricos diferentes. O A tem que ter um nível maior do que o B, ou o B maior que o A. Precisa que seja diferente. Por quê? Porque aí eu gero um desnível elétrico. E quando há desnível elétrico, o que acontece? Quando há um desnível elétrico, a corrente ela percorre. Vai ter corrente percorrendo, porque nós temos um desnível elétrico. Lincoln, qual é o nome desse desnível elétrico? Gente, o nome desse desnível elétrico se são potenciais diferentes, vai se chamar diferença de potencial, ou o famoso U. E Lincoln, U é o quê? É a diferença de potencial, é a tensão. É a DDP. Então, o famoso U. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina que vem que passa. Galera, então U é a diferença de potencial que faz a corrente elétrica percorrer essa resistência R, que se fosse uma lâmpada, acenderia. E Ohm, ele relacionou essas três grandezas: tensão, corrente e resistência, na sua primeira lei de Ohm, que diz que a tensão elétrica, U, é igual à resistência elétrica, R, vezes I, que é a corrente elétrica. A famosa primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. U é igual a R vezes I. Tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Guarda no teu coração, porque isso é uma equação muito importante. Muito importante. Eu vou colocar até aqui, ó. O que é o U? O U é a tensão, que também pode ser chamada de DDP. E o R, Lincoln, o que é o R? É a resistência elétrica. Resistência elétrica. E o I é a nossa corrente elétrica. O I é a nossa corrente elétrica. Galera, tensão, guarda no teu coração. Tensão elétrica, ela vai ser calculada em volts. Resistência, ela é calculada em ohms, com a letra ômega, uma homenagem dada ao cara que narrou essa lei. Vai dar 10, 15, 20, 30, 40, 50 ohms. E corrente elétrica a gente já sabe, né? Corrente elétrica é em ampere. E Lincoln é. Então, U igual a RI. Gente, decorar só essa equação não é o suficiente. Eu tenho que entendê-la. É importante que eu entenda essa equação. É mesmo. Como que eu vou entender essa equação? Eu vou entender essa equação da seguinte maneira. Vamos por parte, que nem Jack Stripador, tá? Isso é uma equação do primeiro grau. Então tem algumas coisas. Quando eu te falo a respeito de um resistor ôhmico,
que é, Lincoln, um resistor ôhmico? Um resistor ôhmico. Um resistor ôhmico é um resistor de resistência constante. Como assim? Eu vou lá na loja de ferragem e eu compro um resistorzinho. E eu digo que esse resistor é de 10 ohms, beleza? Beleza, Lincoln. Ele é constante, não é? É, ele é constante. Eu posso submeter ele a qualquer tensão. Show, ele pode ser submetido a uma tensão de 10 volts? Pode. De 20 volts? Pode. De 30 volts? Pode. Mas ele continua tendo 10 ohms de resistência. Ele pode ser percorrido por uma corrente de 10 ampere? Sim. 5 ampere? Sim. 3 ampere? Sim. Ah, tá. Então a resistência dele não muda. Se eu comprei de 10 ohms, ele é 10 ohms o tempo inteiro. Ele não muda a resistência, né? Ele não vai mudar a resistência. A resistência dele é essa. Mas ele pode ser submetido a qualquer tensão e ser percorrido por qualquer corrente elétrica. Então o resistor ôhmico, ele tem uma resistência constante. Beleza? Então já bota aí na tua primeira coisa. Resistência constante. Porém, galera, deixa eu te mostrar um negócio. Quanto maior for a corrente que percorrer por ele, que passar por ele, quanto mais corrente passar por ele, maior vai ser a tensão dele. Ou quanto maior a tensão dele, maior é a corrente dele. Ah, é? É. Ou quanto menor a tensão dele, quanto menor ele for submetido de tensão, quanto menos voltagem ele for submetido, menor será a corrente elétrica que passa por ele. E é. Caramba, Lincoln, que maneiro, tô pegando a visão, tô pegando. Então, já que quando um aumenta, o outro aumenta, eu posso dizer tranquilamente que essas grandezas, tudo que acontece com uma vai acontecer com a outra. Eu posso dizer que corrente elétrica, que é o I, e DDP, que é a tensão, U, são diretamente proporcionais. Tudo que acontecer com uma vai acontecer com a outra. Se aumentou uma, aumenta a outra. Se diminuiu uma, diminui a outra. É mesmo? É. Deixa eu te mostrar, inclusive, como que é o comportamento de um resistor ôhmico em um gráfico. Olha aqui, ó. Vou fazer um gráfico que vai ficar muito comum pra gente, né? Que a gente vai ver bastante esse gráfico aqui, que é o gráfico U em volts, que é a tensão, por I, que é a corrente em ampere. Tensão por corrente. E esse gráfico, ele vai se comportar assim, ó. Ele é uma função afim. Por que, Lincoln? Porque ele está descrevendo essa equação, U igual a RE. Eu vou colocar aqui até uns valores, ó. Esse aqui... Deixa eu colocar aqui até uns valores. Para você sacar a malandragem. Olha aqui, ó, os valores. Vou colocar aqui, ó. Se liga só. Aqui será 1, aqui vai ser 5. Aqui vai ser 2, aqui vai ser 10. Aqui vai ser 3 e aqui vai ser 15. Tá bom? Eu quero analisar esse gráfico UI, tá bom? É um gráfico UI. E é, Lincoln, é um gráfico UI. Pergunta. Nesse ponto aqui, qual é a corrente elétrica? É zero. Qual é a tensão elétrica? É zero. Então, um resistor, seja lá qual resistência for que ele tem, se ele não é submetido a tensão nenhuma, não tem corrente nenhuma. Beleza. Agora aqui nesse ponto, que eu vou chamar de ponto 1. Ele está submetido a uma tensão de 5 volts e uma corrente de 1 ampere. Quero calcular a resistência dele. Vou usar quem? E, Lincoln, tu pode usar essa equação aqui, ó. U, que é igual a R vezes
I. Onde U é a tensão, que vale quanto? 5. R é o que eu quero, a resistência. E I é a corrente. A corrente aqui é 1. Logo, concluímos que o R aqui vai valer quanto? 5 ohms e 1 segredo. E é 5 ohms e 1 segredo. Ah, tá. Padrão, Lincoln. Padrão FIFA. Agora eu vou pegar esse ponto aqui, ó, família. Presta atenção. Esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto 2. Qual é a tensão que está sendo submetida nesse resistor? De 10 volts. E qual é a corrente? 2 amperes. Vamos calcular aí qual é a resistência dele? Vou usar aqui em primeira lei de Ohm, que é em V, R, U igual a RE. Qual é a tensão nele no ponto 2? E a Lincoln, a tensão dele é 10. E a resistência? Não sei, finge que não sabe. E a corrente? 2. Esse 2 está multiplicando, vem dividindo. Percebemos que a resistência será 5 ohms. E Lincoln, eu estou pegando a visão. Ele está sendo percorrido por... Ele está sendo submetido a várias tensões e aí a corrente aumenta conforme aumenta a tensão, mas a resistência dele permanece a mesma, não é? E é, Lincoln. Aqui, a resistência dele é 5. Aqui, a resistência dele é 5. Ah, Lincoln, não precisa nem calcular aqui o ponto 3, né? Não precisa. Se você calcular o ponto 3, quanto que será a resistência dele? 5. Porque o resistor ôhmico, a resistência, ela é o quê? Constante. Ah, tá. Eu posso submetê-lo a várias tensões e ele vai ser percorrido por várias correntes, né? Diferente. Mas a resistência é constante. E eu percebo que quanto maior for a corrente elétrica, maior vai ser a tensão elétrica, porque elas são o quê? Diretamente proporcionais. Show de bola? E mais uma coisa eu posso falar que é muito importante. O que, Lincoln? Que eu vou escrever, depois depois eu mostro, ó, que a resistência elétrica R e a corrente, que é I, são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. É mesmo? O que isso quer dizer? Que se uma aumenta, a outra diminui. É mesmo, corrente elétrica é igual aluno. Quanto mais resistência tiver que ela for passar, menos ela passa. Aí, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, ó, se eu tenho uma resistência alta, aqui, ó, a resistência aqui ela é alta. A corrente que vai passar por ela é o quê? Ela é baixinha porque tem muita resistência, então vai passar pouquinho, não vai passar muito não. Muita resistência, pouca corrente. Ah, tá, acho que eu estou pegando a visão. E se eu tenho aqui pouca resistência? Ué, pouca resistência é igual aluno, né? Pouca resistência passa um monte de aluno. E pouca resistência passa um monte de aluno. Ah, tá. Então, quanto mais resistência, menos intensidade vai ter a corrente. E quanto menos resistência, mais intensidade vai ter a corrente. Então, isso aí é todo o enunciado da primeira lei de Ohm, tratando a respeito de um resistor ôhmico. E um resistor não ôhmico é um resistor que não respeita isso aí. Então, se você entende a lei de Ohm, olha que bonito. Olha que bonito. Como, e aqui inclusive vale ressaltar o seguinte, como esse desnível elétrico que gera corrente elétrica, eu te pergunto, por que o pombo ele não toma choque? O pombo ele não toma choque pelo seguinte, porque as patinhas dele são tão perto uma da outra, tão perto uma da outra, tão perto uma da outra, que ele não gera um desnível elétrico. Então, a DDP no pombo, ela é 0. E se a DDP é 0, gente, 0 aqui, ele pode ter a resistência que for. Que qual é a corrente que vai passar por ele? Quando a tensão é 0, a corrente também é 0. Então, ele não é percorrido por corrente elétrica. Por isso que ele não toma choque, porque as patinhas são tão próximas que não há diferença de potencial ali considerável a ponto de percorrer uma corrente elétrica. Então, essa aí é a primeira lei de Newton de maneira detalhada. Show de bola? Muito linda, 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 linda. Aproveite a vista.
on.